Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Fala Doutor. Eu sou o Dr. Bruno Menezes, pós-graduado em psiquiatria, e estou aqui de novo para a gente conversar mais um pouco. Vamos falar um pouco mais sobre saúde, e falar um pouco do nosso programa. No último vídeo eu tinha falado um pouco sobre ansiedade e tinha prometido para vocês que nesse novo programa a gente ia falar sobre depressão. E assim vai ser feito. Nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, vamos começar esse tema que é vasto, que é complexo, que é bem atual, Acontece com muita frequência hoje esse tipo de doença, esse tipo de transtorno, então eu acho bem interessante a gente falar sobre ele. A depressão, assim como a ansiedade, é um tema muito vasto. Eu acredito que eu vou precisar de pelo menos uns 2 programas para me conseguir falar bem dele. Esse primeiro programa, eu não vou falar da doença em si, eu vou falar de alguns conceitos, de algumas características que eu acho bem interessante que rodeia esse tipo de doença, que é a depressão, Eu fiz umas anotações aqui para me lembrar, eu vou ler aqui e aí logo em seguida eu vou comentar sobre esses temas, tá bom? Muito feliz por vocês estarem aqui. O último vídeo teve muita repercussão, as pessoas gostaram e a gente está conseguindo realizar o nosso objetivo, que é ajudar as pessoas, que é tentar levar informação de qualidade, junto com entretenimento, tá bom? Bom, uma coisa bem interessante para a gente falar da depressão, antes da gente entrar no tema em si, é, por exemplo, o número de doentes que tem hoje, o número de depressivos que tem, o número de pessoas que começam a apresentar esse tipo de transtorno. Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo? Porque se a gente parar para observar ao nosso redor, ou você já passou por um episódio depressivo, ou provavelmente conhece alguém que passou por esse episódio depressivo, ou fez algum tratamento, fez algum acompanhamento. Então acho que a primeira característica legal para a gente comentar, antes de entrar na doença em si, é isso, O que está acontecendo com a sociedade? Por que será que esse número de depressivos está aumentando tanto? Bom, existem várias teorias, Os estudos, os cientistas, os médicos têm várias teorias. A mais interessante que eu achei é a que eu vou comentar para vocês. Existem várias teorias que mostram pra gente o porquê, desse número elevado de doentes, de pessoas que evoluem com esse tipo de transtorno, Hoje em dia, uma coisa bem interessante pra gente puxar o nosso assunto é o seguinte: hoje em dia, se a gente pergunta para as pessoas o que aconteceu? Se a gente perguntar geralmente para uma pessoa jovem, para uma pessoa que está enfrentando algum tipo de transtorno, a maioria das pessoas, pelo menos no consultório, o que eles respondem? Os tempos são difíceis. Hoje em dia, a nossa realidade está difícil, Então, a gente pode pegar para começar a analisar. Será mesmo que os tempos estão tão difíceis? Vamos pegar um exemplo, vamos voltar um pouco atrás. A maioria de nós brasileiros, nós somos descendentes de um outro povo, um outro país, de uma outra descendência. O meu caso, por exemplo, eu sou descendente de paraguaio com português. Vamos pegar o exemplo dos meus descendentes portugueses. Há mais ou menos 200, 300 anos atrás, meu tataravô, ele entrou em um navio, fugindo provavelmente de uma miséria, de fome, de guerra, de alguma coisa assim, entrou dentro de um navio, enfrentou meses a fio de uma viagem no mar, com muito sofrimento, com morte, com pessoas morrendo durante essa viagem, com corpos sendo jogados durante a viagem. E essa pessoa chega na terra que é conhecido como Brasil. Quando ele chega aqui, ele tem que trabalhar muito. Ele trabalha em um nível praticamente escravizado, ele tem muitos filhos, ele não tem energia elétrica, ele não tem internet, ele não tem nada. E mesmo assim, o nível de depressão naquela época era muito menor. Então, isso faz a gente refletir um pouco. Será mesmo que o tempo de hoje são difíceis? Será que é o tempo que está mais difícil? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente vive num dos momentos mais confortáveis da sociedade.
A gente tem tudo praticamente na palma da mão, literalmente na palma da mão, com os celulares, os smartphones. Hoje a gente praticamente tem todo tipo de informação, todo tipo de alimentação chega até nós, todo tipo de entretenimento, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que mesmo assim as pessoas estão evoluindo com mais depressão? Aí entra a primeira teoria, que os estudiosos, que os cientistas vêm tentar explicar o porquê. A primeira teoria seria que nós como raça humana, seria como nós como sociedade moderna, a gente estaria diminuindo a nossa capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação é uma coisa importantíssima para a raça humana e qualquer outra raça na face da Terra, qualquer outro tipo de animal, porque é a adaptação que faz a gente evoluir, que faz a gente ficar forte. Então, por alguns motivos, N motivos que eu acho que não carece a gente falar aqui, a gente está diminuindo essa capacidade de adaptação. A gente pega um exemplo, por exemplo. Hoje em dia, a depressão está muito comum nos jovens, ela está muito comum na faixa etária de jovem e até pediátrica, né? E hoje em dia a gente tem essa geração de jovens que muitas vezes tiveram uma vida totalmente confortável, totalmente tranquila e eles evoluem com depressão. O que pode estar acontecendo? Exatamente essa diminuição de capacidade de adaptação. Por exemplo, se você pega uma pessoa mais velha, né, que ela já passou por mais coisas, que ela foi obrigada a se adaptar, ela com certeza ela vai conseguir diminuir a chance dela evoluir com esse tipo de doença, né? Porque vamos supor, você está numa autoestrada, o seu pneu fura, né? Quando você já pensa que esse pneu fura, provavelmente você já vai começar a pensar no que você vai fazer para consertar esse pneu. Para quem você vai ligar, se você vai conseguir trocar, se você vai ter que buscar uma borracharia, se você vai ter que ligar para o seguro, eu não sei. Na sua mente começam a vir ideias e adaptações para você sair daquele problema. Uma pessoa que tem essa diminuição de capacidade de adaptação ocorre totalmente ao contrário. Perante qualquer percalço da vida, coisas mais simples possíveis, essa pessoa ela não consegue se adaptar e ela acaba deprimindo, né? Ela acaba evoluindo com um transtorno de depressão. Claro que mais pra frente vocês vão ver que a depressão é uma doença grave, existem critérios para a gente diagnosticar ela. A depressão não é só tristeza, não é só desânimo, a gente vai falar em um outro vídeo mais esse. Só que essa questão do número elevado de doentes psiquiátricos com certeza tem a ver com a diminuição da nossa falta de capacidade de adaptação. A gente não pode fechar os olhos para isso. Como toda doença psiquiátrica, como eu disse em um outro vídeo, claro que a pessoa precisa ter o fator genético, precisa ter o fator intrínseco. Não é qualquer pessoa que vai passar por um problema estressante na vida que ele vai deprimir, né? Com certeza ele precisa desse fator, mas com certeza essa questão da capacidade de adaptação nossa está diminuindo pelos tempos ser tão fáceis, isso aumenta os problemas psiquiátricos, né? Então isso faz a gente refletir. Será que esse mundo moderno, será que esse mundo cheio de conforto, será que esse mundo que nos traz tudo à mão está nos fazendo bom como raça, como ser humano, como um animal que precisa se adaptar na face da Terra? A adaptação ela é primordial para o sucesso da nossa espécie, como qualquer outro tipo de espécie na face da Terra. Ela precisa se adaptar. E a adaptação, ela advém de um desconforto, ela advém de uma dificuldade. Você só se adapta quando você é enfrentado, quando você é confrontado. Você não se adapta na sua zona de conforto, você não se adapta em uma coisa que você está confortável, você precisa de fadiga. E infelizmente, por N motivo, essa capacidade de adaptação tem diminuído na nossa raça, no ser humano, né? no animal que é o ser humano. Infelizmente, isso traz um reflexo diretamente no número de doentes psiquiátricos. E a depressão é uma dessas doenças que mais tem aumentado o número. Claro que, como eu falei antes, a doença é multifatorial. A gente não pode só apontar isso e falar é só isso. Claro que existe o fator genético, claro que existe o fator social, cultural, a vivência da pessoa, né? Só que essa teoria, nos meus estudos, eu achei a mais interessante. Por que esse número de
de doentes depressivos eles vão aumentando tanto? Com certeza ele está ligado à nossa diminuição de adaptação. Então isso leva a gente a crer que fadiga, desconforto, sair da zona de conforto, enfrentar novos desafios, passar por coisas que nos fazem mal, acaba nos ajudando. Fazem mal no sentido de nos forçar a se adaptar, a melhorar, a evoluir. A gente não pode perder isso, a gente não pode fugir de todo o desconforto, a gente não pode fugir de toda dificuldade. A adaptação, ela passa pela fadiga, ela passa pelo desconforto, pelo trabalho, pelo estudo. E isso é muito importante a gente entender e a gente começar a praticar, né? Então eu achei essa teoria muito interessante para a gente começar a falar sobre a depressão, porque o número de depressivos está cada vez maior e cada vez uma faixa etária mais nova. A gente pega depressivos em todas as faixas etárias, a gente pega crianças já evoluindo com episódios depressivos, a gente pega jovens evoluindo com episódios depressivos, pessoas adultas e idosos, todas as faixas etárias pode ter a doença. Eu vou explicar os critérios de diagnóstico, eu vou explicar o tratamento, eu vou explicar quando a gente desconfia quando é depressão, né? Mas num segundo programa, esse eu vou falar desses temas, dessas características que eu acho bem interessante a gente trazer à luz, trazer para discussão, né? A gente como sociedade, para a gente começar a jogar consciência no nosso dia a dia e entender que essa capacidade de adaptação é importantíssimo para a gente se defender contra as nossas doenças, contra as doenças psiquiátricas, contra os transtornos psiquiátricos. Isso ajuda muito, né? E isso infelizmente vem diminuindo bastante, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. O segundo ponto seria exatamente as redes sociais. As redes sociais, eu sempre falo para meus pacientes, eles são uma máquina de produzir depressivos. Eu vou explicar para vocês. Na minha opinião, a rede social é uma coisa fantástica. É uma coisa que veio para revolucionar a raça humana e ela está provando aí que ela veio para ficar, né? Por exemplo, o nosso programa, ele é possível graças às redes sociais. Antigamente a gente era refém das grandes redes e a gente era obrigado a escutar só o que eles falam. Hoje não. Hoje, com menos estrutura, a gente consegue opinar, a gente consegue levar nossa informação e a gente consegue buscar informação também. Só que como tudo na vida, quando é mal usado, isso pode acarretar muitos problemas na gente, né? E a rede social é uma dessas coisas. Por que a rede social ela pode te danificar, ela pode te prejudicar tanto assim? Eu digo que a rede social é uma ilusão. A vida que a pessoa muitas vezes cria na rede social, ela não existe. Por quê? Geralmente a pessoa, ela não vai postar uma foto num dia ruim. Você praticamente nunca você vai ver uma pessoa postando uma foto chorando, postando uma foto com raiva, brigando, ou saindo de uma discussão, ou passando por momentos desconfortáveis, né? Porque isso é nosso. A gente não gosta de mostrar fraqueza, a gente gosta de mostrar só fortaleza, só o lado bom. E isso, quando você leva para uma mente que já pode estar tendo alguma alteração, algum transtorno de depressão, algum transtorno psiquiátrico, que esse paciente não consegue modular bem as ideias, isso pode ser maléfico, porque ele começa a ver aquela rede social, ele começa a passar a fanpage, como eles falam, e ele começa a observar que tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo lindo, tá todo mundo na praia, todo mundo cheio de amigos verdadeiros, todo mundo com dinheiro, e ele começa a observar a vida dele. A vida dele é a vida real, que é aquela vida não muito prazerosa, aquela vida que ele tem que acordar cedo, que ele tem que trabalhar, que ele tem que estudar, que ele tem que enfrentar problemas no dia a dia, que ele tem que ter discussões que ele não quer, que ele tem que conversar coisas que ele não quer conversar. E ele compara com aquela vida e ele vê, cara, tem alguma coisa errada, tá todo mundo feliz e eu não tô, eu tô com essa vida entediante, e aí ele deprime. Então a rede social é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que nos ajuda muito, que veio para ficar, mas se ela ser mal utilizada, né, ela pode trazer muitos problemas, inclusive aumentar o número de depressivos, o número de ansiosos, né, e pode atrapalhar os outros transtornos também, tá bom? Por hoje eu queria falar isso para você, sobre essas teorias, falar sobre por que tem tanto
está elevando tanto o número de depressivos. Eu acredito muito nessa teoria. Eu acho que a nossa capacidade de adaptação está diminuindo. Claro que tem um fator genético, só que nós como raça humana nós estamos desaprendendo a evoluir, né? Então isso é muito perigoso. Então isso para os pais é muito interessante também. É bom você frustrar o seu filho às vezes, é bom você mostrar dificuldades, colocar o seu filho em dificuldades. Não que você vai ser uma pessoa carrasca, que não vai dar carinho, que não vai dar amor, só que você tem que preparar esse ser humano para a vida real. A vida real, ela não é fácil. A vida real, ela é intensa, ela nos traz a sensação da dor, a sensação da fadiga, e isso é totalmente normal. Nós temos que passar por isso para a gente chegar a evoluir, para a gente chegar a se adaptar como raça, né? Então, eu acredito assim, é uma discussão muito interessante. Antes da gente entrar na doença em si, eu acho interessante a gente falar isso. A última coisinha que eu quero falar para vocês, eu falei que ia falar sobre a doença em si no próximo tema, e eu vou fazer isso. Mas eu acho bem interessante para vocês já começarem a aguçar a curiosidade de vocês, é vocês entenderem o que é a depressão. A depressão, como eu estou falando, é uma doença. Depressão não é frescura, depressão não é preguiça, depressão não é falta de vontade de fazer as coisas. Depressão é uma doença que tem alteração hormonal, que tem alteração no cérebro, a gente diminui alguns neurotransmissores e isso traz muitas alterações. A depressão, ela está num grupo de doença que a gente chama transtorno do humor. Vocês lembram que na ansiedade, dentro da ansiedade, quando vira doença, ela vira-se transtorno de ansiedade. E dentro do transtorno de ansiedade, existem várias submodalidades, né? Que eu falei no último programa. Até indico vocês assistirem, se vocês não assistiram, para vocês entenderem o que a gente está falando. Porque esse programa, mais do que tudo, é trazer informação e eu quero seguir uma biografia, eu quero seguir uma continuidade. Eu quero realmente que vocês entendam. Porque quando vocês jogam consciência, quando vocês jogam luz no desconforto, no medo de vocês, muita coisa se alivia, né? Então, voltando ao foco do tema, a depressão ela faz parte das doenças que a gente fala transtorno do humor. É bem interessante vocês fixarem isso. A depressão é uma doença grave, uma doença que tem alteração hormonal, neurológica, né? E ela pode acarretar muitas coisas, que pode danificar muito a pessoa, que pode alterar muito a vivência dessa pessoa e pode levar a um sofrimento muito extremo. No outro programa eu vou aprofundar bem mais sobre a doença em si, nós vamos falar bem mais. Mas é interessante você fixar isso, saber que a depressão ela faz parte de um grupo de doenças que a gente fala transtorno do humor. Por exemplo, uma outra doença que faz parte do transtorno do humor é a bipolaridade, a tão famosa, famigerada bipolaridade, né? Que eu acho que um tema super interessante mais pra frente a gente comentar sobre ele, né? Falar sobre a bipolaridade para vocês entenderem um pouquinho também. Só que é só para vocês entenderem hoje, é isso. A depressão, ela é uma doença grave, uma doença que tem que ser tratada, que tem que ser acompanhada, não é frescura. A depressão, uma outra coisa bem interessante para falar aqui, depressão não é só tristeza, né? As pessoas elas acham que depressão é só tristeza. Eu digo que não. Eu acho que a tristeza, ela tá caracterizada, ela tá dentro também da depressão. Só que eu digo mais, a coisa mais mais característica da depressão é um desânimo. O paciente depressivo, ele queixa-se de desânimo. Ele não tem vontade de fazer nada. Ele não consegue efetuar as coisas que normalmente ele fariam. Ele perde a vontade, ele perde o prazer de fazer coisas, né, que ele antes ele gostava. É isso. Eu vou aprofundar mais no outro programa sobre a depressão, mas é muito interessante, eu acabo falando mais porque eu gosto muito sobre o tema. E é isso. Depressão não é frescura, depressão não é preguiça, depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento natural, nós todos sentimos durante o dia, é natural, é igual a ansiedade. A ansiedade até um certo ponto é natural, é bom. Ansiedade, tristeza, né? São sentimentos naturais, o ser humano vai sentir. Não é porque você sente tristeza que você vai estar depressivo, né? Mas quando evolui para umas características mais severas, você pode estar evoluindo com esse transtorno. É interessante você fazer um acompanhamento profissional. Eu vou falar mais no próximo programa sobre a depressão,
mas hoje é mais ou menos o que eu queria amarrar. A depressão é uma doença que está dentro dos transtornos do humor, né? E, por exemplo, está dentro do transtorno do humor a depressão e a bipolaridade, que um outro programa eu vou falar. Outra coisa interessante para a gente fechar esse programa aqui é explicar o que é humor, né? Se a gente fala aqui que é transtorno do humor e a gente não fala o que é humor. O humor seria como se fosse o pano de fundo, seria aquele estado emocional que a gente mais fica durante o dia, né? Tem pessoas que são um humor mais irritado, tem pessoas que são um humor com mais felicidade, existem vários tipos de humor. E quando tem uma alteração nesse humor, quando se altera, aí pode ter algum transtorno do humor, tanto bipolaridade quanto a depressão, né? E é isso. Lembrando vocês que no próximo programa a gente já vai estar com a nossa primeira entrevista, vai ter alguém muito especial aqui, a gente vai falar durante a semana quem vai estar, vai ser um assunto muito interessante, para Buritis vai ser bem legal, porque a gente vai falar sobre a saúde em geral de Buritis, vai ser bem interessante para a população e a gente vai falar de saúde em geral também, que é um tema que eu gosto muito, né? E é isso, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, sempre acompanhando. Eu quero agradecer de novo a equipe da TBN, que é uma equipe maravilhosa. Eu quero agradecer ao Matheus, que é o diretor-geral, ao Eduardo, né, que é o nosso diretor técnico, a toda a equipe TBN que nos faz esse trabalho maravilhoso e que nos dá essa chance. Muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando a gente e continue nos acompanhando. É como eu falei no começo, esse programa, ele, além do entretenimento, a gente quer trazer informação, a gente quer trazer informação de qualidade. Vai ser muito bom. Então nos acompanhe e estamos aí. Muito obrigado. Até a próxima.